Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: como você tem visto a ajuda de Deus? Normalmente entendemos que Deus está nos ajudando quando estamos caminhando em uma linha progressiva de vitórias, de conquistas ou de superação de problemas. Em um caminho inverso, normalmente pessoas entendem que Deus não está lhes ajudando e às vezes até pensam que estão abandonados por Deus e por isso então estão descendo ladeira abaixo em várias áreas da vida, quer seja nos negócios, na área financeira, nos relacionamentos, na família ou na saúde. Nós estamos treinados pelo mundo a enxergar as coisas desta maneira, mas nem sempre nos propósitos de Deus, aquilo que acontece de ruim com nós significa que Ele nos abandonou e que Ele não está nos ajudando. Deus tem uma visão ampla e completa das coisas. Ele enxerga o agora e o futuro. Ele tem os seus pensamentos muito mais elevados do que os nossos pensamentos, e ele, sabendo de tudo, não vê as coisas como nós vemos. Ele fala sobre isso através do profeta Isaías, de acordo lá com o capítulo 55, versos 8 e 9, a palavra ali registrada diz o seguinte, Deus dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para você entender melhor sobre isto, eu vou pegar um exemplo bíblico de um homem que começou sua vida em um berço esplêndido, mas com o passar do tempo as coisas foram se tornando muito difíceis para ele, ao ponto dele sofrer um atentado contra a sua própria vida. Mas Deus estava sempre ajudando ele, embora aos olhos humanos não parecesse que Deus lhe estava ajudando. Esta história é a história do homem chamado José, que está narrada a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, quando ele tinha 17 anos de idade. José era um dos filhos de Jacó. Jacó teve 2 filhos com sua esposa Raquel, a qual ele amava declaradamente, e estes 2 filhos eram José e Benjamim. Os outros 10 filhos de Jacó eram meio-irmãos de José e Benjamim, porque eram irmãos somente por parte de pai. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 3, diz que Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Ele era o filho preferido por Jacó. Vocês sabem que quando na família há um filho preferido pelos pais, isto normalmente acaba suscitando inveja ou ira nos corações dos outros filhos. E era isto que estava acontecendo na família de Jacó com relação ao seu filho José. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 37, verso 4 em diante, que os irmãos de José viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram ríspidos quando falavam com José. Se não bastasse isso, José teve 2 sonhos que, ao contar aos seus irmãos, os deixaram ainda mais indignados. No primeiro sonho, José disse: sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então, os irmãos de José perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que você vai reinar sobre nós?
e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava os sonhos para os seus irmãos. Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho aos seus irmãos e aos seus pais, e ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou refletindo sobre o sonho e guardou isso em seu coração. É interessante pensarmos na história narrada até aqui, que apesar de José ser o filho benquisto pelo pai e ter estes sonhos onde a interpretação demonstrava que ele iria reinar sobre sua família, não há neste contexto uma revelação de que Deus estava ajudando José. Aqui, aos olhos humanos, José estava numa condição muito confortável, sendo protegido do pai e sonhando em estar acima de todos. Mas eu repito, até aqui não aparece na Bíblia que José estava sendo ajudado por Deus. Neste mesmo capítulo 37 do livro de Gênesis, a partir do verso 12, a confortável situação de José começa a se reverter em uma grande tribulação. O texto demonstra que Jacó pede para o seu filho José ir ao encontro de seus irmãos que estavam apacentando rebanhos em Siquém. Eles deveriam ir lá para ver como estavam seus irmãos. Nesta ocasião, Jacó havia dado para José uma túnica de várias cores, que, segundo a tradição, era um distintivo de favoritismo e indicava possivelmente a intenção de Jacó de fazer José herdeiro do direito da primogenitura. José, indo encontrar com seus irmãos no campo, ele se veste justamente com esta roupa colorida que o seu pai lhe havia dado. Eu fico imaginando José chegando com aquela roupa toda colorida no local onde seus irmãos estavam ali trabalhando, provavelmente com as suas roupas sujas, cuidando do rebanho. E penso que eles devem ter ficado muito revoltados, em ver o seu irmão ali trajado todo limpo, com aquela roupa colorida, e que não estava trabalhando, estava ali apenas para olhar o que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que seus irmãos o avistaram de longe e tramaram a sua morte. Eles diziam: está vindo aí o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo dentro de uma cisterna, um poço fundo, e depois diremos ao nosso pai que um animal feroz o devorou. Eles disseram também: veremos o que acontecerá com os seus sonhos. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo 37 do livro de Gênesis, no verso 21, que um dos seus irmãos, chamado Rúben, não concordou com esta ideia de matar José. E ele sugeriu de jogar, então, José dentro da cisterna, e ele tinha a intenção no seu coração de tirá-lo lá depois. Mas neste interim, veio uma carruagem de mercadores ismaelitas que vinham de Gileade, com destino ao Egito, e quando então foram chegando perto de onde estavam os irmãos de José ali comendo, Judá, um dos seus irmãos, deu outra sugestão. Ele disse: vamos tirar o nosso irmão da cisterna e vendê-lo como escravo para aqueles mercadores israelitas ou ismaelitas. Seus irmãos então concordaram quanto a isso, menos Rúben, que não estava lá naquele momento onde eles fecharam este acordo. Então eles venderam José aos mercadores ismaelitas por 20 ciclos de prata. Só uma observação quero dar aqui, que algumas traduções trazem os compradores como sendo os midianitas e outros trazem como sendo ismaelitas, ou traz ali os dois, dependendo da localidade. Os midianitas são descendentes de Abraão com Quetura, e os ismaelitas são descendentes de Abraão com Agar. Eram povos separados, mas que juntaram posteriormente.
Então, quando o texto fala de ismaelitas ou fala de midianitas, estão se referindo a estes dois povos descendentes de Abraão que se juntaram lá em um determinado tempo. Dado esta explicação e prosseguindo, eu vou dizer para vocês, algo também que está registrado nas Sagradas Escrituras, que José, então, ao chegar no Egito, ali com aqueles mercadores, ele foi vendido a Potifar, eunuco de Faraó. Este homem era o comandante da guarda de Faraó. Observem que é nesta narrativa do capítulo 39 de Gênesis que vai aparecer pela primeira vez que Deus estava abençoando José. O verso 2 diz que o Senhor abençoou José de modo que tinha sucesso em tudo que fazia, ao prestar serviços na casa do seu dono Potifar. E então Potifar o constituiu como administrador da sua casa. A Bíblia diz ainda que desde a hora em que José foi nomeado administrador da casa de Potifar, que Deus abençoou Potifar por amor a José. E tudo foi correndo bem, tanto nos negócios da casa como nas plantações e nos rebanhos. Uma pergunta que quero que você pense nela aqui é: será que trabalhar como escravo, isto representa bênção de Deus para José? Será que ele queria ser um escravo abençoado no Egito? Ou ele queria ser um filho livre que estivesse morando com seus pais e ser tratado como um filho preferido? Notem que ser escravo, por mais que seja bem-sucedido no desempenho de suas funções, não traz a ideia de que está sendo uma bênção de Deus ou que Deus está abençoando uma pessoa nestas condições. Mas a Bíblia diz exatamente isso, que Deus estava abençoando José e fazendo não só ele prosperar, mas também a casa e os negócios de Potifar. Deus de fato estava abençoando José, mas Satanás armou uma cilada para fazer José pecar contra Deus e assim deixar de ser abençoado. Satanás trabalhou no coração da mulher de Potifar para que ela então partisse para cima de José para que ele se deitasse com ela. Você deve saber da história que José fugiu dela, mas a mulher segurou uma das suas roupas e ele, ao fugir, ficou ali uma peça de roupa para trás. E ela então, naquele momento, gritou, vieram os guardas e ela disse para eles: olha, este homem, este hebreu, ele me atacou, ele tentou me agarrar, e eu então gritei, ele fugiu, e aqui está a prova, está a roupa, que ele estava trajando. Depois, ela repetiu esta mesma mentira ao seu marido, e ele ficou furioso e mandou prender José juntamente com os outros prisioneiros do rei. É interessante observarmos novamente que quando José foi para a prisão, o texto no livro de Gênesis capítulo 39, verso 21 diz: mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele. O Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José. Eu pergunto, você sendo preso injustamente, aceitaria esta ideia de que o Senhor Deus estava com você, derramando sobre você a bondade dele? Racionalmente falando, Deus estaria derramando a bondade se o carcereiro fosse tocado por Deus e dissesse a José: eu vou abrir a porta do cárcere e você pode ir embora. Eu vou providenciar o dinheiro para você voltar para os seus pais. Esse seria o pensamento natural de uma bênção alcançada. Mas o texto diz que a bondade de Deus estava sendo derramada sobre ele e que o carcereiro colocou sob a responsabilidade de José todos os presos. Ou seja, o carcereiro entregou o trabalho para José cuidar de todos os criminosos e o carcereiro, por sua vez, então descansou daquele trabalho e ele estava recebendo o salário sem precisar trabalhar. Olhando para esta cena, de quem era a bênção? Era de José ou a bênção era para o carcereiro? Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos treinados pelo mundo para avaliar o que é bênção
somente naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos palpando, naquilo que nos traz o benefício imediato. Mas Deus, que tem os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, já sabia o que estava reservado para o seu servo José. Ele não seria apenas um chefe de uma casa, de um oficial, de um rei. Ele não seria somente um coordenador de uma prisão, de uma penitenciária, mas ele seria governador do Egito e queria suprir as necessidades da sua família e até mesmo do Egito, em uma época de fome que estava para vir, né, e queria durar durante 7 anos. Deus não disse que José estava sendo abençoado por ele quando José tinha o cuidado dos seus pais, quando ele tinha tudo o que precisava. Mas Deus revela o cuidado com José e o ajuda quando José não tinha nada. Ele não era mais dono nem da sua própria vida. Ele era um escravo que estava servindo seus senhores para que eles tivessem uma vida melhor e ganhassem mais dinheiro nas custas de José. Mas o que preciso ressaltar é que José tinha um pai celestial que via tudo e que tinha planos maravilhosos para a sua vida. Ele precisava passar por todas aquelas provas para conquistar as bênçãos que Deus tinha planejado para ele. Ele fez o melhor que pôde fazer como escravo de Potifar. Ele honrou a Deus e não se contaminou com a mulher do seu senhor. Ele foi preso injustamente e fez o melhor dentro da prisão. Deus, olhando a atitude dele, o tirou daquela prisão para que ele pudesse fazer também o melhor como governador do Egito e posteriormente servir toda a sua família. Quando honramos a Deus nas dificuldades, Ele nos exalta no seu devido tempo. Quando passamos as provas seguindo o caminho, ainda que seja tão difícil, Deus nos tira do poço e nos coloca em um lugar mais alto. Talvez você esteja vivendo crises onde pessoas querem te jogar no poço. Talvez alguém esteja desejando a sua morte. Talvez pessoas estão te escravizando. Faça o melhor onde você está. Deus tem o melhor para a sua vida. Tenha paciência e espere em Deus. Quando, aos olhos humanos, tudo parece estar perdido, quando tudo parece que está dando errado, é aí que o nosso Deus age em favor dos seus para abençoá-los. Para terminar, eu lhe faço a pergunta do tema desta mensagem. Como você tem visto a ajuda de Deus para a sua vida? Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, eu te agradeço, ó Pai, pela revelação da Tua Palavra, que mostra, Deus, mesmo nas dificuldades, ó Deus, aonde tudo parece que está dando errado, o Senhor está ali cuidando dos Teus filhos, ó Deus, para fazerem eles chegarem em um lugar de vitória, um lugar, ó Deus, onde vão prosperar e vão ser colocados num lugar mais alto. Eu sei, ó Deus, que há pessoas que estão afundadas diante das dificuldades que sobrevieram sobre as suas vidas. Ó Deus, talvez nos negócios, ó Deus, no trabalho, no relacionamento familiar, na saúde. O Senhor sabe muito bem aquilo que os teus filhos estão enfrentando de males na vida. Ó Deus, ajude eles terem este comportamento de José, de continuar a trilhar como se nada de ruim estivesse acontecendo, para que o Senhor, ó Deus, venha fazer a justiça, ó Deus, e levantar estas pessoas que estão caídas e dar, ó Deus, para elas uma direção de bênção e de vitória. Meu Deus, coloque as tuas mãos, repreenda toda a força do mal e abençoe o teu povo onde eles estiverem. Eu peço ainda que o Senhor abençoe, ó Pai, o salário, a renda, ó Deus, daqueles que têm negócios próprios. E abençoe os teus filhos, ó Pai, em tudo aquilo que vai ser bênção para a vida deles e que é aprovado pelo Senhor. Eu peço, então, a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida e toda a sua família, os seus negócios, o seu trabalho. E eu peço, neste momento,
para que você que ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque assim você está somando como parceiros nossos na semeadura da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E peço também para você multiplicar estas mensagens, porque você pode também ser um pregador da Palavra de Deus, multiplicando estas mensagens para os seus amigos. Então, que Deus lhe abençoe. Até em breve. Se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Um grande abraço a todas e a todos.